Como de hábito fazemos, vamos pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ampare. Todos nós aqui estamos com o desejo de aprender, com o desejo de evoluir, com o desejo de sermos pessoas melhores. Todos nós estamos aqui imbuídos desta vontade. É bem verdade que existem os tropeços, é bem verdade que existem os percalços, todavia cá estamos e rogamos ao Senhor da vida, rogamos ao amigo Jesus que nos dê todo o amparo, toda a proteção que nós precisamos para continuarmos nessa empreitada do autoconhecimento, do trabalho no bem, do exercício diário da caridade. Aproveitamos para solicitar a Jesus, através dos mensageiros do bem, através dos dirigentes desta casa, que já nos envolva a todos nós para o nosso Impamed que se aproxima. Que todos nós possamos conectarmos-nos com o Impamed, com a proposta, com as ideias, com o tema, com os oradores, que em nossas preces, além das reuniões mediúnicas, possamos lembrar de orar por toda a estrutura do evento, por todos aqueles que vão participar do evento, em particular para aqueles que vêm de mais longe, que vão pegar uma rodovia para estar em Votuporanga conosco. Que a gente possa firmar o nosso pensamento e orarmos, estendendo as nossas preces ao nosso evento Impamed. Que assim seja. Nós vamos falar hoje sobre a obsessão e as suas faces. Porque eu compartilhei na última semana uma mensagem de um espírito falando sobre obsessão. Eu vou ler a mensagem, que ela é bem curtinha. E nós percebemos que houve muitas dúvidas a respeito daquilo que estava na mensagem. Então, embora seja um assunto, digamos assim, batido, um assunto que a gente vez ou outra aborda, que muitos oradores abordam, nós vamos voltar ao tema, principalmente com a proposta de fazermos uma diferenciação de uma coisa para a outra, dentro do campo da obsessão. Antes, porém, gostaríamos de fazer uma consideração também muito importante. Muitas pessoas que assistem às nossas transmissões, algumas delas não são espíritas, algumas delas são simpatizantes, são espiritualistas, outras até estão envolvidas com a terapia holística e acabam participando aqui do nosso estudo, que depois é compartilhado no nosso canal para muitas pessoas. Então, para essas pessoas, principalmente essas que não são espíritas, a gente gostaria de considerar que, por mais que a gente cite aqui referências, e eu, até pela minha profissão, estou sempre citando Melanie Klein, que foi uma psicanalista, Lacan, Freud, Jung, estas referências que nós temos na área da psicanálise, na área da psicologia, etc. e tal. Todavia, a nossa maior referência é Jesus. A nossa maior referência para tudo que nós falamos aqui, para tudo que nós estudamos aqui, é Jesus, que nós consideramos, a doutrina espírita considera modelo e guia. Outro dia eu assistia uma palestra de um pastor, eu achei interessantíssimo o que ele falou. Na entrevista que ele estava dando num podcast, ele ressaltava a influência que Jesus tem na humanidade. Embora milhões e milhões de pessoas ainda não sejam cristãs, a influência de Jesus é algo extraordinário. E o pastor lembrava 3 grandes filósofos, talvez os 3 filósofos mais importantes da filosofia. Ele citava Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses 3 filósofos são os mais conhecidos
e tem uma importância gigantesca na história da humanidade, porque são 3 filósofos que influenciaram muito a humanidade. E aí ele faz uma comparação. Ele diz assim, olha, Sócrates pregou, ensinou por quase 50 anos. Platão pregou, ensinou por quase 40 anos. Aristóteles ensinou, pregou por mais de 30 anos. Se você somar os 3 grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos 130 anos de ensinamentos. 130 anos de pregação. Aí você pega Jesus, 3 anos. 3 anos. E ele continua sendo, com certeza, o maior influenciador, né, até os dias atuais da humanidade. Né? Então, eu achei assim, fantástica essa comparação que o pastor fez. Realmente, Jesus continua nos influenciando e Jesus, para nós, é a nossa grande referência. Bom, eu vou ler a mensagem, que é do espírito Hermance Dufour, falando sobre obsessão. Ela diz assim, a obsessão é uma interação de mentes que evolui no tempo através da sustentação de vínculos, pela lei de sintonia, mantendo 2 ou mais criaturas ligadas pelos seus mesmos interesses. Alterando ou deixando de existir tais interesses, a vinculação passa a ser circunstancial, e nós chamamos isso de pressão psíquica. Tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer nesses minutos aqui no nosso estudo de hoje? Tentar definir um entendimento um pouco mais profundo sobre as várias possibilidades que nós temos de influência espiritual. Então a gente tem pressão psíquica, a gente tem perturbação espiritual, a gente tem obsessão, a gente tem obsessão coletiva, a gente tem obsessão complexa. Então a gente vai tentar aqui, sintetizando, é claro, fazer uma diferenciação de cada uma. Então vamos começar pelo que nos explica o espírito Hermance. Ora, vamos imaginar o seguinte, tem um espírito, um inimigo do passado, meu inimigo do passado, que está tentando vingar-se de mim. Ele está ali no meu espaço psíquico, então esse espírito se aproxima da clínica onde eu estou trabalhando, aguça o seu psiquismo, tenta ver o que eu estou fazendo. Esse espírito, à distância, me acompanha até minha casa. Esse espírito, como se fosse um ladrão que fica observando o movimento da casa dos seus moradores para poder assaltar, esse espírito fica nesse espaço, como se fosse realmente um olheiro, um vigia. No entanto, nesse dia ou nessa semana, eu estou muito bem, eu estou feliz, no carro eu estou ouvindo o Vansan, né? Na clínica estou trabalhando com alegria, no trabalho do centro estou ativo, e esse espírito está por perto, tentando exercer uma pressão, mas não está conseguindo se conectar comigo, porque eu não estou dando espaço mental para ele. Isso não se caracteriza uma influência espiritual direta, mas o que Hermance chamou de pressão psíquica. O que muitas vezes nós vamos perceber nos lugares que nós vamos. Você vai em determinado local e você diz assim, nossa, o clima aqui está pesado. Puxa, senti até um arrepio aqui na coluna. Nossa, eu entrei aqui, a minha cabeça tive uma sensação diferente, parece que vai explodir. Não existe, não há com você até ali nenhuma perturbação espiritual. Nenhum espírito que tenha se vinculado com você. Você percebeu pela sua própria mediunidade, pela sua sensibilidade, o movimento de espíritos que podem estar ali ligados a outras pessoas, conectados ao ambiente, não com você. Isso é uma pressão psíquica que os espíritos vão fazendo até se conectarem, tá certo? Por exemplo, nós estamos aí próximos do nosso IPAMED. O que existe hoje?
uma pressão espiritual maior. É óbvio, isso é compreensível. Os espíritos, claro, aqueles que são inimigos do bem, inimigos do Cristo, inimigos da luz, passam a tentar fazer uma pressão maior para que a gente desanime, para que os problemas aconteçam, etc. e tal. E podem acontecer. Porque a gente não pode esquecer que quando a gente cede, veja bem, quando eu digo assim, puxa, eu estou me sentindo um pouco cansado, eu estou me sentindo um pouco desanimado, nossa, eu estou com a sensação que nada vai dar certo. Não houve conexão com o espírito, você está verbalizando uma sensação que você está tendo, e você está na atividade, e você está no bem, e você está vigiando o pensamento, é a pressão. A pressão está te rondando, mas não lhe capturou ainda. Deu para entender? Então, essa pressão, quando nós estamos perto de eventos e tudo mais, quando eu cedo, e aí a gente não pode esquecer do fator energético, porque aí essa energia mais densa, ela vai se desdobrando, vai se desdobrando. Por exemplo, se você tem uma explosão de cólera logo de manhã, você tem uma briga com alguém, não que você não possa brigar com alguém, mas é uma briga que você descontrolou. Você gritou, você falou palavrão, e não foi um, foi vários. Você deu um chute no cachorro, você deu um burro na mesa. Então, assim, você se descontrolou por completo. Aquilo gerou uma energia. Essa energia, se você não fizer nada para modificá-la, parar, fazer uma prece, tentar sair da sintonia, tentar sair da vibração, aquela energia continua com você. Aí o que pode acontecer no movimento natural da energia? Aí você vai sair, bate o dedinho do pé esquerdo no canto da mesa. Sabe aquela batida gostosa que o dedinho vem todo para trás? Faz um malabarismo, né? Quase não dói isso. Você vai sair com o carro, esbarra a porta, risca a porta do carro. Você vai descer para o seu portão, pisa dentro da poça d'água que você não viu, molha a sua calça. O trânsito é um inferno. Aí as coisas começam a se complicar, né? Por conta de que as coisas estão complicadas, mas a energia que você entrou e não conseguiu se desfazer, vai somando, vai somando, vai somando. E aí, possivelmente no final do dia, se não acontecer nenhuma tragédia, porque aí a gente não sabe para onde que isso vai ir. Se não acontecer nenhuma tragédia, você vai estar esgotado, você vai estar acabado, com dor nas costas, com a cabeça pesada, com mal-estar, não vendo a hora. Se for dia de ir no centro, você nem vai no centro, porque você não está em condição de ir no centro, e aí você vai cair na cama e desmaiar. E pior, no outro dia você não vai acordar descansado. Por quê? Porque houve uma vinculação com essa energia, você até percebeu, não fez nada para sair dela e você entrou nesse processo. Esse processo tem outro nome, já não é pressão psíquica, porque não é de fora, é de dentro para fora. Então você tem aí uma autocontaminação energética. Agora eu já estou falando de outra coisa. Pressão psíquica, o que eu falei agora há pouco, a pressão do espírito onde você não cede. Você sente, mas não cede. Esse segundo caso que eu acabei de dar o exemplo, é uma autocontaminação. Por que é autocontaminação? Óbvio, porque você mesmo é que se contaminou com a sua própria vibração, com a sua própria energia e tudo mais. E quando a pessoa não consegue perceber isso, ela faz o que Freud chamou de projeção. Ela chega num lugar e diz assim, nossa, o ambiente está pesado aqui hoje, né? O ambiente está normal, quem está pesado é você. É você que não chegou bem. Como você não se deu conta de que você não está bem, você diz que o ambiente não está legal, mas na verdade é o seu ambiente interior. Certo? Tudo bem até aqui? Muito bem. Quando você tem altos e baixos, que é a condição de quase todos nós, é muito difícil você passar uma semana inteira alegre, feliz, em paz, amando todo mundo. É quase que impossível. E isso também é natural, porque é a nossa condição humana, são as dificuldades naturais da nossa vida. Então o que acontece? A partir do momento em que você tem as oscilações, você pode entrar na frequência de um espírito. E seria uma influência esporádica, uma influência
passageira, não uma influência permanente. Por quê? Porque o espírito conseguiu te pegar no momento de fragilidade. E aí então você passa a ter uma perturbação espiritual. Ó, 3 coisas até agora: pressão psíquica, autocontaminação energética e perturbação espiritual. Por que nós usamos esse termo perturbação? Porque não se caracteriza uma obsessão. Porque a obsessão, segundo Kardec, é a influência persistente que alguns espíritos exercem sobre algumas pessoas. Livro dos Médiuns. Persistente quer dizer que ela é continuada, ela se mantém por 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Aí você tem uma outra característica. Se é algo temporário, circunstancial, você tem uma perturbação que você pode sair dela depois de 1 semana, de 2, 3 dias, ou permanecer nela e aí ela virar uma obsessão. Certo? E nesse item, perturbação espiritual, você vai sofrer a perturbação, o assédio de espíritos desencarnados e de espíritos encarnados. Toda vez que você é influenciado negativamente por um ser, toda vez que você é manipulado, toda vez que a influência faz com que você deixe de ser você, você está ali sofrendo um processo de influenciação. E esse ser pode estar encarnado ou desencarnado. Tudo certo até aqui? Tudo certo? Pressão psíquica, autocontaminação, perturbação espiritual. Aí sim, quando um inimigo desencarnado seu te encontra, conecta aos seus pensamentos, e aí é o que irmã se fala, há uma interação, há uma troca de pensamentos. Ou seja, o espírito, e isso que eu vou dizer aqui é velho, é conhecido, né? O espírito inferior não tem o poder de produzir o mal onde o mal não existe. O espírito obsessor não produz depressão em ninguém, não produz ansiedade em ninguém, não produz ideia de se matar em ninguém. Nós fornecemos os elementos e, fornecendo os elementos, os espíritos inferiores, como se estivesse a manipular uma massa de modelar, vão atuando, e nós vamos nesse processo. Deu para entender? Por exemplo, para eu dar esse estudo hoje, houve uma pressão psíquica para que o estudo não acontecesse. E não acontecesse por quê? Não acontecesse porque traz esclarecimentos. Toda vez que nós vamos fazer uma abordagem, que nós vamos mencionar como é que os espíritos inferiores agem, eles vão tentar criar um empecilho, criar uma barreira, justamente pelas informações que estão sendo dadas aqui. Eu vou mais longe. Desde que o estudo começou, alguém sentiu uma pressão maior, sim ou não? Meio que uma zonzura, um sono meio desconfortável, um negocinho na cabeça, sim? Sim ou não? Sim, não é todo mundo, mas sim, né? Exatamente, isso é a pressão. Muitas vezes é a pressão do espírito que estava com você até agora. Vamos lá, eu estou repetindo porque é importante. Pressão psíquica, já aprendemos o que é. Autocontaminação, já aprendemos o que é. Perturbação espiritual, já aprendemos o que é. E agora sim estamos no quadro de obsessão. Aí a obsessão, ela vai tendo uma divisão. Lá no Livro dos Médiuns, Allan Kardec usa três tipos, 3 características de obsessão. E ele queria dizer o quê? Ele queria explicar que à medida que a obsessão vai avançando, o indivíduo vai ficando mais à mercê do espírito. Por quê? Porque ele não consegue reagir nas suas atitudes, ou nos seus pensamentos, ou nas suas emoções. E à medida que ele não consegue reagir, o espírito vai ganhando espaço na sua mente e vai atuando mais, e vai atuando mais, e vai atuando mais, até chegar naquela fase
que nós explicamos há 2 semanas atrás, que Allan Kardec chamou de possessão. Não que a pessoa fique possuída, mas no sentido em que o espírito tenha quase que o controle total do indivíduo, que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, chamou de subjugação. Quando a pessoa está subjugada. Inclusive, nesta fase, a pessoa não aceita conselhos. Ela está tão subjugada que os próprios espíritos inferiores afastam as pessoas que poderiam ajudar. E se as pessoas conseguem chegar, a pessoa, nesse processo, ela repele automaticamente qualquer ajuda que possa vir. Deu para entender até aqui? Aí então nós temos uma obsessão. E aí eu vou repetir uma coisa muito simples, mas muito significativa. A gente vai pelo caminho do meio. Eu não posso menosprezar a força que o mal ainda tem na Terra. Eu não posso desconsiderar o perigo que representa os espíritos inferiores na nossa vida. Eles podem e podem muita coisa. Eles podem e podem muita coisa. Só que eu também não posso atribuir tudo o que me acontece de negativo aos obsessores. Então, a gente esbarra nesses 2 pontos. Você vê muita gente dizendo, não, eu não preciso de passe, não, eu estou bem. Você não está aí com uma influência. Não, que nada, eu estou bem. Né? Nunca deita na maca para tratamento. A pessoa é uma rocha. É nada. Né? É nada. Ninguém tem essa força toda. Só que a pessoa também fica assim, ai meu Deus do céu, caiu um copo na minha casa, cortou meu dedinho. Eu tenho certeza que o obsessor tentou me matar. Com um copo no teu dedinho. Esse obsessor deve ser muito burro, né? Ou não deve ter capacidade, não conhece nada de guerrilha, né? Como matar os outros, porque ele vai tentar te matar com um copo. E aí a gente vai muito fantasiando determinadas coisas. Olha, hoje o obsessor não queria de jeito nenhum que eu viesse no centro. Tentou me atrapalhar. Isso pode ser verdade. Isso pode ser verdade. Como também o nome desse obsessor pode ser preguiça. Falta de vontade. Certo? Aí eu tenho um obsessor terrível que me persegue. Isso pode ser verdade. Ou talvez o nome desse obsessor seja sofá, seja novela, seja o jogo, certo? O jogo de futebol. Então, por isso que o conhecimento e o autoconhecimento se tornam fundamentais. Porque você vai perguntar assim, e como é que eu vou saber quando é uma coisa ou é outra? Muito simples. Quanto mais você estuda e conhece, você sabe como é que é a ação espiritual. E quanto mais você se conhece, você também vai identificando qual emoção é sua, qual emoção é do espírito e quando estão as duas juntas. Aguinaldo, na maioria das vezes é como? Na maioria das vezes o sentimento é seu e o espírito potencializa. Na maioria das vezes o processo é esse. Você já tem aquele vício, ou aquela vontade, ou aquele pensamento, ou aquela atitude, seja o que for, e o espírito então vai potencializando isso, vai trabalhando você, e aí nós temos, de fato, uma obsessão. Bom, não é só isso. Vamos em frente. Nós também poderemos ter, aí na obsessão, existe uma sustentação de vínculos, tá? Eu mentalmente me vinculei ao espírito. Então é assim, é como um ioiô. A pessoa vem ao centro, ela deita na maca. A gente ouve muito isso. Ela sai ótima. Ai, nossa, saí da maca, saí mais leve. Ai, nossa, que maravilha. Mas aí na quinta-feira começou tudo de novo. Claro. Por quê? Porque ela voltou para o mesmo padrão vibratório e ao voltar pelo mesmo padrão vibratório, ela se conectou de novo. Aguinaldo, e se aquele espírito foi doutrinado e foi embora? Beleza, ela se conectou a outro. Porque o que não falta é espírito querendo se conectar aos encarnados, para atrapalhar, para bagunçar, para brincar, para fazer a gente de bobo, alguns para se vingar. Ou você pensa que você só tem um inimigo? Ah, eu me livrei do meu inimigo desencarnado. Você se livrou de um, tem mais 18. Então, mesmo que você se livre de um, ainda sobra 17. Então, você veja que é uma luta quase que constante. Ah, mas isso é muito difícil. Aí ninguém mandou você prejudicar tanta gente no passado. Você foi fazer isso, agora você aguente as consequências. Aí não tem jeito da espiritualidade. Não, não tem jeito. Não tem jeito.
tá? Esse processo é seu. A espiritualidade vai ajudando, mas o processo é seu. Quando você se desconecta, quando você entra numa outra vibração, por isso que tudo bem, as pessoas falam assim, não é? Que você dá para o universo te devolve, né? A lei da atração. Tá certo, mas não é bem assim, porque não é bem a lei de atração. Você precisa acessar, porque as boas energias estão aí, os bons espíritos estão aí, as coisas positivas estão aí. A questão é você acessar ou não. E a questão é pior, você acessar e se manter, porque a gente até acessa por um período. Então você vem numa palestra, vamos supor, uma palestra gostosa, aí você acessa a energia. O orador fala, conta uma piada, fala de Jesus, você se emociona, você chora, você fica feliz, você entrou naquela energia. Vixe, na hora do passe, você quase bate a cabeça lá no teto, tanto flutuando que você está. Você entendeu? Aí você sai ali fora, para ir embora. Nossa, está leve, está solto. A opinião do seu carro está furado. Ah, que droga, que porcaria, que inferno. Eu sabia que eu não precisava vir no centro hoje. Aí agora e começa a chover. Aí você xinga mais ainda. E se você for uma pessoa que, como eu, não sabe trocar pneu, aí a coisa fica feia mesmo, né? Aí, pronto. Toda aquela leveza, toda aquela energia, toda aquela coisa boa vai pelo ralo. Porque você já baixou o padrão, você já saiu da frequência, você já entrou em outra frequência e pronto, você ali tem um problema, certo? Muito bem. Pressão psíquica, perturbação espiritual, obsessão como obsessão mesmo. E aí você tem as obsessões complexas, que é um outro quadro que merece nossa atenção. A obsessão complexa será sempre executada, levada adiante por espíritos com uma competência melhor, com uma inteligência mais apurada. Sempre que estivermos falando de obsessões complexas, estaremos falando de espíritos inteligentes, de cientistas, de mentes perversas, mas com grande conhecimento de manipulação do ser humano, espíritos que estão numa categoria bem acima daqueles espíritos que habitualmente entram em contato conosco. E por que se chama obsessão complexa? Por que é complexa? Pela complexidade do processo obsessivo. São aquelas obsessões que há uso de aparelhos parasitas, de implantações, que há uso de magia negra, que há uso de sequestro do corpo astral, de sequestro do corpo mental, coisas que os espíritos com conhecimento podem fazer. Então é um tipo de obsessão muito grave, que a maioria de nós não sofremos. Não sofremos. É uma certa vaidade a gente pensar que a gente sofre. Porque assim, uma coisa bem básica, até para ser obsediado a gente tem que ter mérito, né? Até para você sofrer um processo obsessivo, você tem que ter mérito. Por quê? Porque a pessoa diz assim, mas tem um espírito que me persegue, ele quer me destruir. Aí você pensa assim, rapaz, mas considerando o que você faz é quase nada, considerando o que você produz é quase nada, por que um obsessor vai perder tempo perseguir você? Então assim, estes espíritos, até porque eles precisam de ectoplasma para confeccionar muita coisa para eles agirem. Normalmente eles estão visando quem? Os grandes líderes mundiais, aqueles líderes que podem influenciar negativamente na evolução da humanidade. Sim, alguns líderes religiosos que têm uma importância dentro do cenário espiritual. Vocês já imaginaram a quantidade e a inteligência dos obsessores que tentaram derrubar Allan Kardec? Sendo ele o codificador da doutrina espírita. Vocês já pararam para pensar que tipo de espírito perseguia Allan Kardec para ele não conseguir codificar a doutrina espírita? Aí você pega Chico Xavier. Você já imaginou
a importância que Chico tem para nós, a importância que Chico tem no movimento espírita, que tipo de espírito o perseguiu a vida toda, tentando fazê-lo cair, desistir. Então é assim, esses espíritos muito inteligentes, que têm uma habilidade enorme e podem levar nações inteiras à destruição, nações, eles vão atuar especificamente em pessoas que eles consideram perigosas para os interesses que eles têm. Tá? Então, assim, não são aqueles obsessores do dia a dia. É muito raro nós atendemos pessoas na maca que têm implantação de aparelho parasita. É muito raro a gente atender pessoas no passe, pessoas comuns que buscam atendimento, que estejam sendo vítimas de uma obsessão complexa. Muito raro. Por quê? Porque, me desculpem, eu não estou falando de todos, tá? Estou generalizando. Me desculpem, qualquer obsessor pé de chinelo nos derruba. Essa que é a verdade. A pessoa não consegue nem parar de tomar Coca-Cola. A pessoa não consegue parar de tomar Coca-Cola, não consegue parar de comer cachorro quente. Como é que ela vai conseguir enfrentar um obsessor mais inteligente? Mas ele dá uma rasteira nela em 2 tempos. Eu estou brincando com a Coca-Cola. O que eu estou querendo dizer é que a gente ainda tem uma fraqueza gigantesca. A gente tem uma falta de autocontrole, assim, terrível. A gente não tem aquela potência, aquela coragem, aquela determinação para quase nada. Para quase nada. Então, assim, encostou um obsessor, já está tomando conta. Encostou um espírito inferior, já está tomando conta. E aí, então, esses espíritos mais inteligentes, não tenham dúvidas, eles não vão se preocupar com a maioria de nós. São espíritos barra pesada, né? São espíritos assim, que até nos encantam pela capacidade que eles têm de agir. Quando você lê as obras de Ângelo Inácio e você lê Ângelo Inácio falando desses espíritos, eles são lindos fisicamente, aparentemente, porque eles têm força mental para modelar os seus perispíritos. Então eles aparecem como espíritos quase angelicais, numa forma, né, falsa de evolução. Se são espíritos femininos, eles se transfiguram em mulheres lindíssimas. Não venha com essa história, porque, mas os espíritos inferiores, eles aparecem às vezes com a forma do diabo, com chifre, com rabo para assustar. Mas isso para as pessoas mais ignorantes. Isso para as pessoas que não têm conhecimento. Aí você vai ver um espírito de chifre, de rabo, você vai assustar, vai achar que é o demônio, vai ficar com medo. Agora, para alguém que tem mais conhecimento, é óbvio que eles não vão usar essa aparência. Eles vão... E, aliás, uma coisa importante, os processos obsessivos destes casos são extremamente sutis. Extremamente sutis. Eles vão cuidadosamente elaborando o processo de influência. O que é diferente de obsessão coletiva. Agora nós estamos em outro assunto. Obsessão coletiva, como a própria palavra já diz, é quando um grupo de pessoas sofrem a influência espiritual de um ou mais obsessores. Por exemplo, há famílias consanguíneas que a família inteira sofre um processo obsessivo. O espírito consegue agir, né, em toda a família, ou numa casa espírita. Às vezes você tem um grupo que coletivamente segue cegamente as orientações de determinado espírito. E como é que o espírito consegue fazer isso? Aí você volta um pouco. Aonde falta estudo e aonde falta autoconhecimento, o espírito consegue manipular. Ele vai manipulando, ele vai manipulando, ele vai manipulando. Acreditem, estar dentro da casa espírita não é garantia nenhuma. Eu já fui em centros espíritas extremamente perturbados, desequilibrados. Mas onde estavam os benfeitores? Tentando aliviar, mas os encarnados não permitiam.
Não precisa muita coisa. Se você começar a ter aqui dentro indisciplina, briguinha, ranhetice, milindre, fofoca, mas em 2 tempos isso aqui está tudo perturbado. Não há Dr. Klaus que consiga evitar. Por quê? Porque nós estamos nos permitindo. E aí você corre o risco de ter aí uma obsessão coletiva que envolve um grupo grande de pessoas. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para fazer essa classificação. Porque de repente eu, indivíduo, digo que eu vou sair desse centro, porque esse centro está sofrendo uma obsessão coletiva, e na verdade o centro não está. Sou eu que estou com uma perturbação individual, e essa perturbação individual ou obsessão está me fazendo enxergar que é o grupo que está perturbado. Então eu vou sair. E aí há uma manipulação dos espíritos inferiores para o outro sair. Entendeu? Quando o indivíduo é influenciado por sua personalidade ou personalidades do passado, ou sobre a sua subpersonalidade, aí você tem um processo auto-obsessivo. É a auto-obsessão. Quando o obsessor age na personalidade que age no eu atual, aí você tem uma auto-obsessão mais uma obsessão. Porque aí há uma ação dupla. É fácil, mais fácil para o obsessor resgatar uma personalidade sua solta, depressiva, e ele encosta ela em você, porque já é sua. E aí você tem que lidar com a dificuldade de lidar com seu eu, seu outro eu, sua personalidade, e aí você tem o espírito obsessor potencializando aquilo, potencializando aquilo, potencializando aquilo. Aí fica quase que insuportável, porque você tem uma ação dupla. É por esta razão que em muitos casos que a gente atende na maca, alguns deles, o Dr. Cláudio diz assim, puxe primeiro o espiritual, depois trazemos a personalidade. Limpe a parte espiritual. Por quê? Porque tem o processo auto-obsessivo, mas também tem um processo obsessivo atuando, e aí está os dois misturados. E se você for tratar a personalidade sem tratar o espírito, ele vai interferir e vai atrapalhar. Então você desloca o espírito, tira o espírito, e depois você vai trabalhar a personalidade. Certo? Então vamos lá, vamos recapitular. Agora nós vamos para a segunda parte. Pressão psíquica, perturbação espiritual, obsessão, obsessão complexa, obsessão coletiva, autocontaminação energética e autoobsessão. Certo? Tá. E como que esses espíritos agem? Qual é o modus operandi? Bom, bem simples. Primeiro, através das nossas próprias fraquezas. Qual é o primeiro investimento de um obsessor que quer te derrubar? As suas fraquezas. Se você gosta muito de uma boa cerveja, ele não vai tentar te influenciar para você usar droga. Ele vai ter um esforço muito maior, ele pode até conseguir, mas ele vai gastar muito tempo. É mais fácil ele potencializar aquele seu vício. Se você é uma pessoa baixa autoestima, não se considera uma pessoa importante, você se considera inferior, ele vai trabalhar essa sua fraqueza e vai convencer você que você não dá certo. Você quer ver um exemplo bobo, simples? Você está lá, está começando a mediunidade, está incorporando, aí você incorpora, não sabe se foi você, não sabe se foi o espírito. Aí o dirigente, não, vai lá, incorpore lá. Aí você diz, acho que eu nem vou mais, que ele não apoio para incorporar, eu tenho medo. Aí o obsessor começa assim no seu ouvido, é verdade. Ruim desse jeito, você acha que você vai ser um bom médico? Será que você não está vendo que você está fingindo? Você pensa que é o espírito, mas é você mesmo. Se eu fosse você, nem ia mais lá. Que vergonha, se enganando os outros. Aí o médico já é inseguro, assimila essa fala do espírito e daqui a pouco ele desiste. Se você tem um médium que é seguro, tem medo, ele vai mas é um médium melindroso. Ainda bem que não tem isso aqui, né? Ainda bem que não tem. Né? Nem sei o que significa essa palavra. Você tem um médium melindroso. Né? Ou é óbvio que o espírito não vai atuar na baixa autoestima, porque esse não é uma arma eficiente. O espírito vai começar assim, você viu? Você chegou, ninguém falou oi para você. Você viu que ninguém te cumprimentou hoje? Você viu que é sempre você que ajuda nisso, o Aguinaldo chamou outra pessoa, está deixando você de lado. Por que você não sai desse centro? Ninguém te quer aqui.
Ó, e a pessoa vai assimilando aquilo. Quer dizer, ela já tem um melindre, aí o espírito vai soprando essas coisinhas, né? Por isso que a gente tem que repelir esse pensamento negativo. Sai fora dessa, né? Assim, e também outras, mais da vaidade, né? A vaidade também é muito explorada pelos obsessores. O espírito chega até você e diz assim: nossa, você nunca foi convidado aqui para fazer uma palestra. Você viu? A Lenita já fez prece para encerrar, você não fez ainda. Ninguém gosta de você, não vão te convidar, vai para outro centro. Aí você é vaidoso, você quer estar numa posição que você não tem condição, pronto, você começa a assimilar aquilo, aí você vai trazendo aquilo, pronto, daqui a pouco está contaminado. Então, assim, a primeira arma que eles usam são as nossas fraquezas, de acordo com as que nós possuímos. Segunda arma que eles usam, eles se aproveitam das circunstâncias. Nós temos circunstâncias difíceis na vida, só que a gente tem que ter sabedoria para fazer escolha. Qual circunstância? Ah, hoje é dia de eu ir no centro. Eu preciso ir no centro. Puxa, minha neta está doente. É uma circunstância complicada. Está com febre. Ah, então eu vou faltar no centro. Calma, espere. Talvez o espírito esteja se aproveitando dessa circunstância. Se você for no centro, sua neta vai ficar sozinha? Não. Se você ficar com a sua neta, a sua presença é imprescindível? É você que tem que cuidar dela? Não, a mãe dela está lá. Tá, se você ficar com a sua neta, você vai ter que levar ela no médico? Não, já levaram ela no médico, então você pode ir no centro. Então você pode ir no centro. Que aí tem a sua neta que está doente, mas tem a sua preguiça e tem um obsessor dizendo para você não ir. Aí você junta tudo e fica em casa. Circunstância. Ah, meu carro não pega. Oh, falta meia hora para ir, não pega. Arriou a bateria. Não dá para mim ir. Aí eles vão dizer assim, ah, não dá mesmo, você já foi 3 vezes essa semana no centro, vai dormir. Não, calma, não vai dormir ainda não, manda uma mensagem. Ô fulano, você já foi pro centro? Tô de saída, você não me dá uma carona? Dou, pronto, você resolveu o problema. Então, eles vão se aproveitar das circunstâncias. Como a gente é fraco, como a gente não tem sabedoria, a gente embarca. A gente embarca. Né? Uma vez, isso faz tempo já, a médica ligou para mim e disse, ah, eu não vou no centro hoje, porque tem uma diarreia. Eu falei, a senhora está com diarreia? Não, meu marido. E eu digo, eu ia falar, mas eu achei que não valia a pena eu falar, porque eu ia perguntar, mas a senhora está fazendo o quê? Segurando papel higiênico para ele? Ele está com tanta diarreia assim que a senhora tem que carregar ele para o banheiro? Ele está com diarreia. É um homem, não é uma criança. Possivelmente está medicado. Se ela vem para o centro, ele não vai morrer em uma hora que ela está no centro. Ele vai sobreviver a uma diarreia. Eu acredito que as pessoas consigam sobreviver a uma diarreia. Quando você for... se for homem, talvez não. Você tem razão. Você tem razão nisso, é verdade. Se for homem, existe o risco de uma desencarnação. Eu sou obrigado a concordar. Sou obrigado a concordar, é verdade. Né? Mas suponhamos que não seja um homem, né? Poxa, então assim, eles tentam atacar suas fraquezas. Não conseguem? Eles vão tentar atacar as circunstâncias. Não conseguem? Eles vão tentar atacar a família. Ah, não, mas aí família não dá, porque família é coisa séria. Família é coisa séria, ninguém está dizendo que é diferente. Claro que família é coisa séria. Mas se você quiser, você dá um jeito. Você já pensou que se todo mundo que tivesse uma mãe doente não viesse mais ao centro? Você já pensou se toda mulher que tivesse filho pequeno tivesse que sair do centro? Você já pensou que toda mulher que tivesse marido difícil não viesse mais ao centro? Você já pensou se toda pessoa que estivesse muito cansada, porque trabalha demais, não viesse ao centro? Ué, então como é que faz? A família é importante, mas eu preciso ter o bom senso, eu preciso ter a coerência, eu preciso saber, aqui estão precisando de mim agora. Aqui eu não posso sair, aqui eu tenho que ir. E aí você vai. Né? No último domingo mesmo, eu não gosto, e o Klaus também não gosta, de ausências no domingo, na live. Poxa, mas era aniversário das gêmeas, uma vez no ano, né? Eu já falto na maioria das comemorações de família, eu não estou. Só nem sabe que eu existo, até que eu já desencarnei, porque eu nunca posso ir. É porque não posso. Você não pode faltar na quarta? Não posso. Mas não tem outro que faz o estudo? Não, não tem, sou eu que faço o estudo. Mas você não pode faltar na terça? Uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, eu posso. Uma vez por mês eu não posso. Nossa, mas você não pode nada? Posso. Eu posso o que eu quero. Só que o que eu quero é estar trabalhando, porque é minha responsabilidade. Né? E aí, então, você vai tendo esse discernimento. Olha, vou fazer uma viagem.
Que seja de trabalho, que seja de descanso, vou viajar por 15 dias, é natural. A gente viaja, não tem problema. Eu vou me ausentar do centro, estou viajando. Estou com uma gripe muito forte, estou espirrando, estou com dor de garganta, nem dá para ficar no salão. Legal, claro, você não vai vir no centro. Estou com um filho muito doente, inclusive estou com ele no hospital. Óbvio, você não vai vir no centro. Então, assim, é só uma questão de bom senso, de exercício e tudo mais. Deu para entender? Deu para entender? Ah, meu marido não deixa. Você desculpa. Mas a coisa mais fácil que existe e que as mulheres fazem com muita habilidade é manipular marido. Ah, mas é lógico que é. Mas é claro que é. Eu duvido que você, mulher, que tem uma astúcia miserável, não consiga manipular o seu marido com um jeitinho para vir no centro, né? Consegue. Bom, e aí eles atingem as personalidades familiares, aproveitam as circunstâncias e as nossas fraquezas. E para fechar o raciocínio, é óbvio, eu não vou fazer isso, que nós estamos falando aí há 45 minutos. Se o nosso estudo fosse de 2 horas e eu abrisse para perguntas e respostas, nós teríamos mais 1 hora de estudo, porque eu tenho certeza que o estudo acaba gerando dúvidas. Não, e se for assim? Não, e se estiver desse jeito? E se o Espírito atuar assim? E se o Espírito atuar desse jeito? Porque não nos esqueçamos que se a gente estiver numa fase de invigilância, os Espíritos também podem atuar em nós durante o desdobramento do sono, o que muitas vezes acontece. Ideias fixas, perturbadoras, podem ser projetadas durante o sono do corpo físico, porque a gente sabe que, a depender da nossa invigilância, nem sempre, quando a gente sai do corpo, a gente tem a proteção espiritual que não fizemos por merecer. Então, também tem aí no meio esse processo todo que pode nos prejudicar. Bom, então, como é que nós resolvemos? Só 3 itens, bem simples. O primeiro, autotransformação. Quanto mais eu me transformo, quanto mais eu me torno uma pessoa melhor, óbvio, menos acesso esses espíritos inferiores terão em mim. Simples assim. E a autotransformação, ela também abrange o conhecimento do mecanismo. Tem coisa na nossa vida que você resolve assim, Você vai lá e resolve o negócio. Tem coisa que é um processo. Tem coisa que você vai caminhar. Nós temos processos espirituais nossos, de processos kármicos, de perseguições espirituais, que é igual quem tem diabetes. Vai indo, vai tocando, não come doce, lá a insulina, e vai levando. E mede aqui, e vai. É para a vida toda, porque ainda não tem cura, não é assim? Então, a gente tem processo na nossa vida que vai ir caminhando. Se você titubear, caiu. Foi. Se você ficar firme, mas eu tenho que lutar sempre. Tem coisa que vai ser assim, que você vai lutar sempre. E conforme você vai tendo conhecimento do mecanismo, você não vai desesperar, você não vai reclamar, você não vai achar que o problema é de Deus, você vai encarar o negócio, vai dizer, vamos lá, vamos enfrentar, vamos ver no que dá, vamos caminhar com isso daí. Então, autotransformação é o que precisa. Segundo, a perseverança na prática do bem, que é uma grande proteção. Às vezes você não está conseguindo muita coisa, no sentido de ser uma pessoa melhor, mas você é aquela pessoa dedicada ao bem. Você é aquela pessoa disposta a servir. Você é aquela pessoa que você reconhece que não está melhorando o quanto você deveria melhorar. A gente não tem esses momentos de honestidade? Você olha no espelho e diz assim, puxa vida, viu? Isso aqui não está legal, ainda era para eu ser uma pessoa melhor. Não sou. Isso é um problema. Mas como você está sempre interessado em fazer o bem, em ajudar as pessoas, em fazer a caridade, aquilo vai te gerando uma proteção. Se você está num ambiente, trabalhando no bem, e a sua mente e o seu coração está também no ambiente, que pode ser que o seu coração e a sua mente não esteja. Você pode estar num almoço de domingo descascando legume e a tua cabeça está a quilômetros de distância. Aí não adianta nada. O espírito vai te acessar do mesmo jeito. Aí você vai dizer, mas eu estava no ambiente do centro. Não, o seu corpo estava no ambiente do centro.
Não tem lá a missa de corpo presente? Só está o corpo. Porque a mente, aí não adianta. Aí está em outro lugar. Aí eles vão te acessar. Vocês estão aqui dentro do centro. Só por causa disso, não há garantia nenhuma que vocês estão protegidos dos seus obsessores. Só porque vocês estão aqui, não. Só por causa disso, não. É preciso saber o que é que vocês estão pensando. Como é que vocês estão vibrando no estudo. Como é que está a sintonia. No que é que vocês estão conectados. Porque o espírito lá da rua pode atuar em você, inclusive fazendo você dormir. Inclusive fazendo você não prestar atenção e depois do estudo não saber nem o que foi falado no estudo. Porque ele embaralha a tua cabeça à distância, porque embora você esteja aqui, você não se desconectou dele, e aí ele está manipulando você, independente do lugar que você está. E ajuda espiritual, né? Para quem acredita, para quem vem ao centro, ajuda espiritual, como também para quem vai na igreja, seja católica, seja evangélica, porque é evidente que numa casa espírita, você é ajudado e é informado sobre o que você tem. Você tem uma perturbação espiritual. Você está num processo obsessivo. Isso aí é um processo kármico. Se a pessoa vai numa igreja católica, ela não tem essa explicação, mas lá não deixa de ter ajuda. Os espíritos que lá atuam vão ajudar. Se ela está lá na pregação de um pastor, ela está sendo ajudada também da mesma forma. A grande, e eu vou colocar entre aspas, a grande vantagem do espiritismo são as informações que ele te fornece. Você entende o porquê. E aí fica mais fácil você lidar com a situação. Por quê? Porque você está entendendo o processo, você está entendendo o mecanismo, e isso vai lhe ajudar muito nesse seu processo evolutivo. Certo, pessoal? Bom, espero que o estudo tenha ajudado. Como eu disse no início, nós sentimos a necessidade de fazer esse estudo por conta das dúvidas que surgiram sobre o que é a perturbação, o que é a obsessão, a coletiva, a complexa, etc. e tal. Tudo que nós, ainda que de forma superficial, abordamos aqui, certo? Mas é mais ou menos isso, e a partir disso a gente consegue delinear melhor o que é uma coisa, o que é outra coisa e o que a gente precisa fazer, tá certo? Acho que nós conseguimos atingir o objetivo. De resto, muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Amanhã a Aline vai postar no grupo toda a programação do Lindomar conosco, durante toda a semana, tá bom? Muita paz aos amigos da internet, fiquem com Deus.